Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de população para você e na nossa aula de hoje a gente vai buscar entender aí as fases do crescimento populacional, tanto no mundo quanto em termos de Brasil. Para a gente poder tentar entender isso, nós dividimos as fases do crescimento populacional em pelo menos 4 grandes etapas. Uma primeira grande etapa que vai mais ou menos aí até o final do século XIX e é marcada fundamentalmente por uma elevada taxa de natalidade e, obviamente, de fecundidade e, ao mesmo tempo, uma elevada taxa de mortalidade. Ora, se na fase 1, que vai até o século XIX, nós temos uma taxa de natalidade muito alta, porém, uma taxa de mortalidade igualmente alta, a gente vai poder observar que o crescimento vegetativo era um crescimento muito pequeno, porque embora nascessem uma grande quantidade de pessoas, nós tínhamos uma taxa de mortalidade representando uma baixa expectativa de vida também muito elevada. Em virtude desse fato, a gente vai poder observar que o crescimento populacional do planeta como um todo, e do Brasil em particular, permanece basicamente estável. Então vamos botar essa fase para você no quadro. Dá uma olhada para cá, pessoal. Então o que nós estamos falando, Nós estamos falando a respeito das fases do crescimento populacional. E nós estamos falando para você que nós temos lá uma primeira fase, essa primeira fase, que vai até o século XIX, e nós vamos observar nesse período uma alta taxa de natalidade, e, obviamente, aqui, de fecundidade, mas vamos observar também uma elevada taxa de mortalidade, revelando, então, para a gente que nós tínhamos aqui uma baixa expectativa de vida. Lembrando para você que expectativa de vida é a quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em um determinado país. Então, o que nós tínhamos? Se na primeira fase eu tenho uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, e sabendo você, da nossa aula anterior, que o crescimento vegetativo ele é igual à taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, nós vamos poder observar que uma anula a outra e o crescimento vegetativo, então, era um crescimento baixo. Então, aqui, crescimento vegetativo baixo observado no período. Alguns autores vão falar, inclusive, de uma estabilidade demográfica. Ou seja, a população, enquanto um todo, ela permanece mais ou menos que no mesmo tamanho. No entanto, nós sabemos que a partir do século XIX começa uma grande revolução, que é a revolução médico-sanitária. Nós temos aí um avanço muito grande da medicina, o surgimento de novos medicamentos, de novos fármacos para o tratamento daqueles que se encontravam doentes. Há um avanço considerável nos padrões de higiene, tanto da população mundial quanto da população brasileira. Por incrível que pareça, hábitos de higiene relativamente simples, como lavar as mãos antes das refeições ou ainda tomar ao menos um banho diário, ajuda a prevenir uma série de doenças relacionadas às condições inadequadas de higiene do indivíduo. Por um outro lado, nós vamos poder observar que há um avanço do saneamento básico.
E saneamento básico, a gente tem que se recordar, nós estamos falando de 3 elementos, né? O primeiro elemento é a água potável, tratada, encanada e distribuída. Do outro lado, o recolhimento e o tratamento do esgotamento sanitário e também, né, do lixo urbano. O resultado é que essas medidas médico-sanitárias, somadas ao fato, né, do início da massificação, da vacinação da população para uma série de epidemias, vão permitir que na segunda fase nós tenhamos uma taxa de natalidade ainda muito alta, porém, uma taxa de mortalidade que cai abruptamente. O resultado desse processo, então, é que nós vamos observar, né, nessa segunda fase, um rápido crescimento populacional. Porque se eu tenho uma taxa de natalidade que permanecia alta e uma taxa de mortalidade que agora sofre uma queda muito pronunciada, naturalmente o crescimento vegetativo se torna muito maior. Então vamos botar aqui para você as características dessa segunda fase. Então vamos lá, apagando aqui o nosso quadro, nós temos que pensar agora na segunda fase, né, da evolução populacional do mundo e do Brasil, né, que segue aí mais ou menos a mesma tendência. Quando nós olhamos, né, para essa segunda fase, nós vamos observar que essa segunda fase é marcada lá entre as décadas, né, de 1940 até mais ou menos a década de 1970. Óbvio que isso variará, né, de autor para autor, mas mais ou menos dentro desse período nós estamos passando por um outro processo, né? Primeiro, nós temos lá uma queda da taxa de mortalidade, essa queda relacionada aos avanços da medicina, mas também correlacionada ao surgimento de novos medicamentos, nós vamos poder observar, né, que nesse período nós temos o início do processo de massificação da vacinação. Podemos observar nesse período também melhoras nos hábitos de higiene, e observamos também o avanço da cobertura do saneamento básico. Lembrando que saneamento básico não se refere somente a esgotamento sanitário. Saneamento básico envolve água tratada, encanada e distribuída, mas envolve também, né, a parte de recolhimento e tratamento do lixo urbano e do saneamento básico, sob o ponto de vista do esgotamento sanitário, ok? Então vejamos lá, né? Nós temos lá uma segunda fase. Essa segunda fase, da década de 1940 até a década de 1970, marcada por uma rápida queda da taxa de mortalidade. Por que é que nós temos essa queda da taxa de mortalidade por essa época, né? Primeiro, pelos avanços da medicina que permitem o tratamento e ou a cura, né, de determinadas doenças. Por um outro lado, o avanço de novos fármacos, de novos medicamentos. Somados a isso, uma massificação da vacinação, que vai permitir, né, que de maneira preventiva nós evitemos, portanto, o surgimento de determinadas doenças. Do outro lado, as melhorias nos hábitos de higiene da população relacionados a hábitos relativamente simples, né? Como nós citamos aqui, lavar as mãos e tomar ao menos um banho diário.
Por um outro lado, um avanço da cobertura de saneamento básico com água tratada, portanto potável e distribuída, de esgotamento sanitário, recolhimento e tratamento, e lixo urbano, recolhimento e tratamento. Bom, mas acontece que, embora nós tivéssemos lá uma queda da taxa de mortalidade, nós tivemos a manutenção de uma elevada taxa de natalidade, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse período é conhecido, inclusive, pelo chamado Big ou BIB, grande quantidade de nascimentos, ou Big Boom, né, de uma grande quantidade de crianças que nasce após a Segunda Guerra Mundial. E a pergunta é por quê? Né? Por que nós temos esse Baby Boom? Né? Esse Baby Boom acontece porque as pessoas experimentam durante a Segunda Guerra Mundial, né, de maneira muito mais presente, muito mais impactante, né, o advento da morte. E há uma tendência absolutamente natural de que as pessoas queiram, né, ter filhos para passar a sua geração adiante. Resultado, né, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos observar um baby boom. E esse baby boom, né, vai permitir uma grande taxa de natalidade com uma taxa de mortalidade agora em queda. Ora, se eu tenho uma taxa de natalidade em elevação e uma taxa de mortalidade em queda, a tendência absolutamente natural é do crescimento vegetativo aumentar. E fora exatamente isso que ocorrera durante aquele período. Então vamos colocar ele aqui no quadro para você, né? O que nós temos, né? Nós temos aí, então, a queda da taxa de mortalidade, mas nós temos aqui a manutenção de elevadas taxas de fecundidade e também de natalidade. Ora, se nós temos taxas elevadas de taxa de natalidade, quando nós vamos observar o crescimento vegetativo, que é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, nós vamos observar que eu tenho uma queda na taxa de mortalidade e uma elevação na taxa de natalidade. Resultado, morrem menos pessoas, nascem mais pessoas, o crescimento vegetativo, né, será positivo. Nós vamos observar nessa segunda fase, então, o chamado baby boom, né? E isso redunda num rápido crescimento populacional do planeta como um todo. No entanto, a gente vai poder observar que mais ou menos entre a década de 1960 e a década de 1970, nós vamos ter o surgimento e o início da massificação dos métodos anticoncepcionais. Sobretudo, a pílula anticoncepcional, mas também, e infelizmente, ainda muito utilizada no Brasil, a laqueadura das trompas de falópio, tudo bem? Também chamadas de tubas uterinas. Por um outro lado, eu tenho em muito menor escala o surgimento da vasectomia, temos o surgimento e a massificação da camisinha masculina e feminina, vamos observar um avanço do método da tabelinha, que é um método natural de controle da natalidade, baseado no período menstrual da mulher, calculando-se então os dias em que ela fica fértil, que em média é entre 4 a 6 dias por mês. Nós vamos poder observar o aumento do uso de espermicida e todos esses mecanismos, né, somados vão permitir, a partir de então, o início de uma queda da taxa de natalidade. Então, nós temos uma manutenção na terceira fase da queda da taxa de mortalidade, representando o aumento da expectativa de vida, e, por um outro lado, vamos observar agora a queda da taxa de natalidade. Essa queda da taxa de natalidade permite, então, né, que a população do planeta continue crescendo em termos absolutos, porém, comece a reduzir o seu crescimento em termos percentuais, em termos relativos. Em cada grupo de 100,
ou em cada grupo de 1.000. A gente vai poder observar, então, que essa terceira fase, ela vai mais ou menos aí da década de 1970 até a década de 1990. A partir daí, nós vamos observar uma quarta fase. Mas antes da gente poder avançar, vamos botar as características dessa terceira fase para você. Então, nós estamos falando, né, que nós temos aqui uma terceira grande fase, tudo bem? Essa terceira grande fase, que vai mais ou menos da década de 1970 ao início da década de 90, onde a gente vai observar, né, uma queda pronunciada da taxa de natalidade. E a pergunta é por quê? O elemento principal, embora não seja o único, a gente vai avaliar com você os outros elementos ao longo dessa aula, nós sabemos que um dos principais elementos foi lá o surgimento. Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo, acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.